aí, galerinha? Beleza? Sussu? Vamos lá, então. Vamos continuar falando das nossas funções orgânicas. Vamos falar hoje do éter, do éster, e aí, terminando funções oxigenadas, vamos falar do aleto orgânico. Ok? Hey ho, let's go, então. Vamos começar falando do éter, nossa sexta função oxigenada. Já falamos de 5, galera. Ó, belezinha, hein? O éter, então, galera. Éteres são compostos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui, ó. Tem a carinha do meu éter, galera. Tem o oxigênio no meio da cadeia carbônica. A gente fala que o R e o R' aqui são os nossos radicais orgânicos. Na real, nada mais é do que eu continuar minha cadeia aqui, ó. CH2, CH3, aqui um CH3. Na real, o oxigênio ele tem que estar no meio da cadeia carbônica. Esse oxigênio do éter aqui, ele é um heteroátomo, beleza? Então, o éter, ele é caracterizado pela presença do oxigênio no meio da cadeia carbônica, beleza? Funcionando como um heteroátomo, interrompendo a sequência de átomos de carbono, ok? Então, aqui, ó, átomo de oxigênio entre 2 átomos de carbono. É isso que caracteriza um éter, ok? Nomenclatura dos éteres. Segundo aí o PAC, a gente tem 2 maneiras de dar nome para éter. Vamos falar das 2, ok? Primeira maneira, galera, a gente pode analisar aqui, olhando para o éter, ele está ligado, o oxigênio está ligado a 2 grupos orgânicos, a 2 radicais orgânicos, ou a gente pode pensar como 2 ramificações que saem a partir do oxigênio. A gente vai colocar na primeira forma de dar o nome do grupo menor, da nossa ramificação ou nosso radical menor, aí a palavrinha oxi no meio, que mostra para mim a presença do oxigênio, e aí o nome do hidrocarboneto de radical maior. Então eu vou olhar aqui, por exemplo, nesse exemplozinho que a gente fez aqui, ó, eu tenho CH3O, CH2, CH3. O meu grupo menor, o meu radical menor é o CH3. Eu vou colocar o nome dele como se fosse uma ramificação. Então vai ser metil. Na real eu vou tirar o il, eu vou colocar só o met. Aí eu emendo a palavrinha oxi, então metoxi. E na sequência, o meu grupo maior, que é o et, aqui eu dou um nome como se fosse um hidrocarboneto. Então, metoxietano, ok? A gente vai ver mais exemplos disso. A segunda maneira, eu dou o nome das ramificações como se fossem radicais mesmo. Metil, etil, usando o nome da própria ramificação. Então, aqui seria radical, nome da ramificação ou radical em ordem alfabética. Então, primeiro é o etil, depois é o metil, e aí eu termino com a palavrinha éter. Então, etil, metil, éter. Temos 2 maneiras. Vamos ver os exemplos. Aqui, como eu falei para vocês, o exemplo que a gente fez. Primeira maneira de dar o nome. Pego o oxigênio ele vai dividir minha cadeia no meio. Qual que é o lado menor? Tá aqui, ó. Quem que eu tenho no lado menor? Um metil. Eu vou usar só o prefixo met, que indica para mim um átomo de carbono. Então, aqui, ó, met. Depois vem um oxigênio. Emenda, então, a palavrinha oxi, metoxi. Por fim, nós temos aqui o radical maior, a ramificação maior, se a gente pensar nela como ramificação, com 2 átomos de carbono, et, ligação simples entre eles, an, e aí a gente usa o O só para dar a finalização do nome, beleza? Não é porque tem esse O que esse cara aqui é um hidrocarboneto, ele é um éter, ó, o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Eu só estou usando o O no final
para completar o nome, beleza? Então aqui, ó, metoxietano. Ou a nomenclatura, a segunda maneira, que eu acho bem mais fácil, tá? Mas é legal, a gente precisa conhecer as duas. A mais utilizada é a primeira, é a que vai aparecer mais. A segunda maneira, a gente só separa a cadeia em 2 pedaços, a partir do oxigênio, e olha aqui, ó, metil, etil. E escreve o nome das ramificações em ordem alfabética. Etil, metil, éter. Termina com a palavrinha éter, ok? Segundo exemplo, pega o oxigênio aqui, ó, dividiu no meio. Essa daqui é igual, eu tenho et dos 2 lados. Então vai ser etoxietano. Ok. Na segunda maneira, não precisa escrever etil, etil, éter. Se os 2 lados são iguais, se as 2 ramificações são iguais, a gente usa o prefixo multiplicativo di. Então, dietil, éter. Beleza? Terceiro exemplo, divide aqui a cadeia no meio com oxigênio. O lado menor tem 2 carbonos, o lado maior tem 3, então começa pelo menor. Et, etoxi, lado maior, propano. Ou, pensando em ramificação, etil, propil. Ordem alfabética, etil, propil, éter. Quarto exemplo, dividir no meio, o lado menor é o met. Então, já vou aqui, ó, metoxi. Lado maior, 4 átomos de carbono, but, tem uma dupla, tá? Não tem necessidade de você indicar a posição da dupla, até porque vai ser muito difícil aparecer um éter insaturado. Coloquei um exemplo aqui para a gente ver que existe, mas é difícil aparecer, tá? Então, metoxi, buteno, o en por causa da presença da dupla. Ou metil, aqui eu posso chamar de butil, mesmo tendo essa dupla ligação, tá? E aí, por ordem alfabética, butil, metil, éter, beleza? Não sofram com éteres insaturados. Aparece pouquíssimo, pouquíssimo. Eu coloquei um exemplo, de novo, para a gente saber que eles existem, tá? E o quinto e último exemplo, é um éter bem grandinho aqui, tá? 3 átomos de carbono tem o lado menor e 5 átomos de carbono tem o lado maior. Então, o menor, prop, e o maior, pente. Propoxipentano. Ou pentil, propil, éter. Cuidado, galera, porque nem sempre o radical, o lado menor, está na esquerda e o maior na direita. Por convenção, né, é uma recomendação que se escreva o éter dessa maneira, que a gente coloque o lado menor na esquerda e o maior na direita. É só uma recomendação, não é uma regra. Então, a gente pode encontrar éteres escrito ao contrário. Por exemplo, aqui, ó, H3C, CH2, O, CH3. É o mesmo cara. A única coisa é que o lado menor tá aqui na direita. Esse cara é o metoxietano. Beleza? Continua sendo o mesmo cara. Então, cuidado, não vai sempre pegando o cara que está na esquerda e já falando que ele é o lado menor. Não, o lado menor pode estar na direita. Observa quem é maior e quem é menor. Ok? Sussuéter, belezinha? Vamos para os ésteres. Então, cuidado, que a gente tem éter e éster. Os nomes são parecidos, mas a carinha deles é bem diferente. Os ésteres. Ésteres são caracterizados pelo seguinte grupo funcional: C-O-O. Aqui, ó, de novo, o R, R1, galera, são continuações de cadeia carbônica, são radicais. Então, aqui pode ser hidrogênio ou pode ser C e assim por diante, tá? E aqui, obrigatoriamente, esse R1 tem que ser carbono. Pode ser CH3, pode ser CH2, CH3, mas esse R1 aqui, ele tem que ser diferente de hidrogênio. Eu preciso ter C-O-O
carbono. Se eu tiver C dupla O hidrogênio, galera, isso aqui não é éster, isso aqui é ácido, que aí vai estar na extremidade da cadeia, tá? Então, o éster, eu tenho que ter C dupla O, átomo de carbono ligado a esse oxigênio aqui, beleza? A gente considera, até por isso, os ésteres como sendo subprodutos de ácidos orgânicos. A gente fala que um éster, ele é derivado de um ácido carboxílico. De que maneira? Eu tenho a substituição desse hidrogênio da hidroxila do ácido, tá? Aqui da carboxila, mais especificamente, e eu substituo esse hidrogênio por um radical orgânico. Tá? Radical orgânico aqui pode, o que eu falei, pode ser CH3, CH2, CH3, tem que continuar uma cadeia carbônica ligada a esse oxigênio. Então aqui, por exemplo, tem o meu ácido, esse cara aqui é um ácido, beleza? Carboxila na extremidade da cadeia, C dupla O, OH. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse oxigênio e vou colocar no lugar um radical orgânico. Pode ser um CH3, um CH2, CH3, sei lá, uma continuação com átomo de carbono. Aí eu tenho C dupla O, aqui eu posso ter um CH3, por exemplo. Aí sim, ó o meu C dupla O no meio da cadeia carbônica, beleza? Então, para caracterizar um éster, eu preciso ter C dupla O no meio da cadeia carbônica. E os ésteres são derivados de ácidos carboxílicos. De que maneira? A partir da reação de esterificação. Vou falar bem rapidinho dela, porque lá na frente, quando a gente for falar de reações orgânicas, aí a gente vai detalhar a reação de esterificação. Mas só para vocês saberem de onde vem o éster. O éster, ele é o produto da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Toda reação entre ácido carboxílico e álcool vai produzir para mim éster e água. Sempre. Ácido carboxílico mais álcool origina éster e água. Exemplo, tenho aqui meu ácido carboxílico, ó a hidroxila, a carboxila na extremidade da cadeia. Vou reagir ele com um álcool, ó a hidroxila aqui do álcool. Então, vamos fazer carboxila na extremidade da cadeia e a hidroxila do álcool, beleza? Para a reação de esterificação acontecer, esse hidrogênio aqui vai sair. E esse OH aqui também vai sair. E aí eu tenho o meu radical ligando ao átomo de oxigênio. E o hidrogênio que saiu do ácido mais a hidroxila que saiu da água forma, a hidroxila que saiu do álcool forma água. Então, dá uma olhada aqui, ó, mais exemplos, galera. Eu tenho a carboxila do ácido, aqui é o ácido butanóico. Vai reagir com etanol. Eu tenho saindo aqui, ó, hidroxila OH da carboxila mais hidrogênio do álcool. Esses dois caras aqui vão originar água. E o oxigênio do álcool com o seu radical vai se ligar a esse carbono, beleza? Originei o éster. Ó, aqui, ó, o C dupla O no meio da cadeia, beleza? Segundo exemplo, a mesma coisa. Ácido etanóico, sai OH do ácido, sai hidrogênio do álcool, forma água. O que sobrou do ácido com o que sobrou do álcool vão se ligar, originando o éster. Beleza? A gente vai voltar a falar de reação de esterificação.
Tranquilo? Em relação à nomenclatura dos ésteres, é legal a gente conhecer quem é o ácido e quem é o álcool que deram origem ao éster, que assim fica mais fácil a gente dar nome. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a terminação ico do nome do ácido por ato. Lá na inorgânica, a gente faz essa troca. Né? Quando eu quero saber quem é o ânion que deu origem ao ácido, eu tiro a terminação do ácido e troco lá bico do pato, teimoso mosquito. A gente vai fazendo essas trocas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Como todo ácido carboxílico termina em ico, a gente vai tirar o ico e pôr o ato. E aí eu coloco juntamente o nome do radical que está substituindo o hidrogênio. Aquela continuação da cadeia carbônica ligada ao oxigênio, eu dou nome como se fosse uma ramificação. Por exemplo, aqui, ó, esse éster ele é proveniente do ácido etanóico e do metanol. Beleza? Então, ácido etanóico e ácido acético, mesma coisa. Ácido acético é nome comercial do etanóico. O que eu fiz? Tirei o ico e coloquei o ato. Tira a palavra ácido, claro. Então, etanoato de... E quem que é o radical aqui? É o metil. A única coisa é que a gente coloca a letrinha A junto. Então, etanoato de metila ou acetato de metila. Segundo exemplo. Apaga aqui a bagunça. Segundo exemplo. Mesma coisa, ó. Conta aqui 3 átomos de carbono. Tá? Prop. Você pode colocar a terminação oato já. Propanoato de... Esse cara aqui como radical, né, o benzeno, quando ele está na forma de radical, ele é chamado de benzil ou benzila. A gente sempre coloca o azinho no final. Então, 3 átomos de carbono prop, propanoato de benzila. E por fim, aqui a mesma coisa, ó, 4 átomos de carbono, but. O cara é um éster, pode colocar já o ato, butanoato. E o radical aqui, 2 átomos de carbono, et. Então, butanoato de etila. Beleza? Tranquilinho? Então, beleza, galera. Fechamos as funções oxigenadas. Vamos falar agora dos aletos orgânicos. Aleto por quê? Aleto vem de halogênio. Então, os aletos orgânicos são compostos que vão apresentar pelo menos um átomo de um halogênio na cadeia. Lembrando que halogênio, família 7A, mais especificamente aqui flúor, cloro, bromo ou iodo. Família 7A tem o astato também, mas o astato é um elemento muito raro, tá? Então não vai aparecer facilmente assim pra gente. Esquece astato em composto orgânico. Os aletos orgânicos são compostos onde eu vou ter pelo menos um halogênio, ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo, na minha cadeia carbônica, beleza? Então, como que a gente caracteriza um halogênio? O grupo funcional é o R, lembrando que o R aqui é uma cadeia carbônica, ligado a um X. O X é o nosso halogênio. Tá? Então, aqui, exemplo, tenho a cadeia carbônica e tenho ligado um átomozinho de cloro aqui, ó. Apareceu um halogênio no composto orgânico, aleto. Beleza? Não tem sofrimento. Nomenclatura dos aletos. Também, ó, tranquilinho, galera. Como que a gente vai dar nome para um aleto? A gente vai colocar, a gente vai ver quantos átomos de halogênio eu tenho no composto e vou colocar o prefixo relativo a esse número. Então, se for um mono, normalmente esse mono aqui, galera, a gente nem usa, tá? Então, esse cara aqui, por exemplo, não seria monocloro, seria só cloro. Mas quando eu tenho mais de um halogênio, aí eu coloco di, tri, tetra. Coloco o nome do halogênio e aí eu coloco o nome da cadeia carbônica ligada a esse halogênio como se fosse
o nome de um hidrocarboneto, beleza? Vamos lá então, ó. Primeiro aqui, o meu halogênio é o cloro. Quando eu tenho um cloro só, quando eu tenho um halogênio só, não precisa pôr o mono, beleza? Então aqui, ó, cloro, coloca primeiro o nome do halogênio. Depois a gente vai, 2 átomos de carbono, et, ligação simples entre eles, an, e o O é para terminar o nome. De novo, não é porque tem o O que esse cara é um hidrocarboneto. Tem o cloro, ele é um haleto orgânico, beleza? O O tá só para finalizar o nome. Então, cloro, etano. Segundo, tem o iodo. Quando eu tenho só 2 átomos de carbono na cadeia, eu não preciso indicar a posição do halogênio, beleza? Quando eu tenho mais de 2 átomos de carbono, 3 ou mais, aí eu indico a posição do halogênio. A gente faz como se fosse para indicar uma ramificação, né? Vou lá, pego a cadeia principal, numero a cadeia principal e aí coloco, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 2 eu tenho iodo. Então, 2 iodopropano. Então, o nome do halogênio, galera, é como a gente fosse dar nome para um composto ramificado. A diferença é que eu não tenho um metil, um etil. Eu tenho um cloro, um iodo, um bromo. Beleza? Segundo exemplo aqui, ó, o F. Na hora de numerar a cadeia principal, a gente sempre começa da extremidade mais próxima ao nosso grupo funcional. O grupo funcional aqui é o halogênio. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu tenho um flúor. Tá? Aqui você pode colocar fluorpentano ou fluoropentano. As duas formas estão corretas, beleza? Eu costumo colocar 2 fluorpentano. Não gosto muito desse O no meio do caminho, mas tá correto, tá valendo, beleza? Mesmo esquema aqui no exemplo D. Carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 2, eu tenho um cloro. 2 cloro butano. Quinto exemplo aqui, o E. É uma cadeia ramificada. Começo a numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, mais próxima do carbono que tem um cloro. 2, 3, 4, 5. Mesmo a cadeia sendo ramificada, eu tenho que indicar a posição do halogênio primeiro. Sempre. Então, 2, cloro. Ok. Aí sim. Quem que é minha ramificação? Metil no carbono 3. Então, 2 cloro, 3 metil, cadeia principal, pentano. Exemplo F. 2 halogênios diferentes. Se fossem 2 halogênios iguais, se fossem 2 bromos aqui, seria 2, 3 dibromo butano. Como eles são diferentes, a gente vai indicar a posição de cada um, o nome de cada um, seguindo a ordem alfabética. Então, primeiro bromo, depois o iodo. Carbono 1, carbono 2, 3, 4. Então, no carbono 2 tem um bromo, no 3, um iodo. E aí a cadeia principal, butano. E por fim, o último exemplo com o benzeno. Aqui, galera, a gente pode usar a numeração. Aqui é 1, 2, né? 1, 2. Então, pode ser 1 cloro, 2 metilbenzeno. Eu posso substituir a numeração 1, 2 por O ou orto. Aí coloco lá ortocloro metilbenzeno. Ou eu ainda poderia colocar ortocloro. Lembrando que o benzeno com o CH3 ligado, ele é conhecido como tolueno. Beleza? Então, tem algumas maneiras diferentes de dar nome para quando eu tenho composto com anel benzeno. Lembrando aqui das posições. 1, 2 eu posso substituir por orto, 1, 3 por meta e 1, 4 por para.
Ok. Aleto orgânico é bonitíssimo, né? Muito tranquilinho, muito facinho. Vou falar rapidinho dos principais aletos para a gente finalizar nossa aula, tá? Que pode aparecer aí pra gente. Então, um deles é o clorofórmio, nome comercial do triclorometano. A carinha aqui do triclorometano. O clorofórmio ele é um derivado do metano, do CH4. Eu substituí 3 hidrogênios por 3 átomos de cloro. Então, tricloro mete um átomo de carbono. Lembra lá, quando eu não tenho ligação entre átomos de carbono, eu já vou direto no AN. Então, tricloro metano. O clorofórmio, ele era utilizado como anestésico. Hoje em dia a gente tem anestésicos melhores e não tóxicos, porque o clorofórmio é tóxico, beleza? Ele pode causar parada respiratória e problemas no fígado, beleza? Outro aleto orgânico, né, que pode aparecer para gente, o clorofluorcarbono, ou o grupo dos clorofluorcarbonos, os CFCs, tá? Que a gente pode encontrar também como freon. Tem o freon 11, que é o triclorofluorcarbono, tem o freon 12, que é o dicloro difluorcarbono, e o freon 14, que é o dicloro tetrafluoretano. Beleza? Os CFCs, eles eram também há muito tempo utilizados como propelentes em aerosóis e líquidos refrigerantes. E eles foram durante muito tempo culpados pela destruição da camada de ozônio. Beleza? Hoje em dia a gente sabe que eles não são os únicos culpados, mas durante muito tempo eles foram os únicos culpados em relação à destruição da camada de ozônio, beleza? E para terminar, o DDT, que era um inseticida, um pesticida também usado há um bom tempo, tá? E ele apresenta efeito cumulativo no organismo. Também foi substituído. A carinha do DDT aqui é o dicloro difenil tricloroetano. Tá? É um nomezinho um pouquinho mais complicado, mas a gente abrevia ele para DDT. Então, vocês podem encontrar esses compostos aqui nos exercícios, contando aquelas historinhas tristes, né, que a gente já está acostumado, mas usando para indicar função orgânica dos aletos, beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Próxima aula, vamos falar das funções nitrogenadas, ok? Beijos e até a próxima.